Se é o meu querer, a minha vontade, eu vou fazer ela até quando Deus quiser. Como o salmista diz, aleluia, eu não me ausentarei da tua casa, da tua presença. O meu desejo é estar aqui todos os dias. E eu quero dizer algo aos irmãos. Eu não sei fazer nada melhor do que servir a Deus. É Deus. Não tem outra coisa melhor que eu faça a não ser servir a Deus. Amém? E não é servir a Deus do jeito que eu quero. Porque se fosse servir a Deus do jeito que eu quero, aí é fácil. É Deus falando para mim, meu Deus, vai servir a Deus? Vai me servir do meu jeito. Não do jeito que você quer. Amém? Se coloca de pé, vamos orar. Vou passar o microfone falando. Para quem é de direito, né, irmãos? Aleluia, porque, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Aleluia, Deus é maravilhoso. Vamos lá, Senhor, Deus é Pai. Ó Deus, eis aqui, Senhor, a tua palavra, Senhor. Ó Deus, sobre a tua palavra, Senhor, eu quero orar, Senhor. Ó Deus, te pedir, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em próximo da tua igreja, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, ó Deus, zelar, Senhor, do corpo e da mente, ó Pai. Ó Deus, da saúde que o Senhor nos deu, Senhor. Que nós venhamos cuidar, Senhor, de nós mesmos, Senhor. Ó Deus, e cuidar, Senhor, da doutrina, Pai. Da doutrina, Senhor, da tua palavra, Senhor. Ó Deus, que devemos te honrar, Senhor. Ó Deus, que devemos, ó Pai. Ó Deus, amar, Senhor, o nosso próximo, ó Pai. Ó Deus, como a nós mesmos, Senhor. Ó Deus, que nós venhamos te chamar, Senhor. Ó Deus, sobre todas as coisas, Senhor. Ó Deus, e de nada e de ninguém, Senhor, nós vamos colocar, Senhor. Ó Deus, que nós não vamos colocar nada e ninguém, Senhor, no meio da nossa relação, ó Pai, com o Senhor. Diante de ti, Senhor, eu oro, Senhor. Ó Deus, eu oro também, Senhor. Ó Deus, pela vida, Senhor, do Gabriel, Senhor. Ó Deus, que está, Senhor, ali, Senhor, naquele quarto, naquele leito, naquela cama, Senhor, de hospital, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus, assim como a fé, Senhor, do Gabriel, Senhor, eu declaro, Senhor, ó Deus, sobre esse tempo, ó Pai, sobre este lugar, sobre este ambiente, debaixo desse céu, Senhor. Ó Deus, eu clamo a Ti, Senhor. Ó Deus, eu peço, ó Pai. Ó Deus, move, Senhor, sobrenatural, Senhor. Ó Deus, que Ele venha fazer, Senhor. Ó Deus, essa operação, Senhor, ainda essa semana, Pai. Ó Deus, para que o nome do Senhor, Pai, venha ser glorificado, Senhor, sobre a vida, Senhor, do Gabriel, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Quero passar o microfone para quem é de direito, nossa querida Virgínia. Vamos adorar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu fico muito feliz, por essas palavras, aleluia, porque da sexta para o sábado eu fiz essa oração. Essa oração, Paulo, aleluia, está escrito aí, para que nós venhamos cuidar do cuidar de nós mesmos, né? Aleluia. Eu fiz essa oração pedindo para o Senhor: Senhor, a tua palavra, ela fala. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? E eu fiz essa oração a Deus, pedi para Deus me ajudar, para que Ele viesse tirar de mim tudo aquilo que não fosse do agrado dele, que Ele viesse me limpar, me lavar, me mostrar onde eu estava errando, a qual estava no controle dele, a qual estava no gosto dele. E eu fiz essa oração, e eu hoje estou recebendo essa confirmação de Deus, graças a Deus por isso. E eu quero falar para minha irmã também, aleluia, não que eu sou mais, porque eu não sou nada, eu sou a mais pequenininha da igreja. Eu sou a mais falha, eu sou a mais pecadora, aleluia.
glórias a Deus. Mas eu quero compartilhar com minhas irmãs que de ontem para hoje o Senhor Jesus ele me pediu para estar vindo com essa roupa. Ele escolheu a minha roupa para que eu estava vindo para a igreja hoje, por isso que eu estou com ela. Aleluia. Eu falei assim, meu Deus, mas o que é isso? Isso é de mim, né? Não? Eu falei, não é de mim porque o Senhor me mostrou. Não é de mim porque o Senhor me mostrou claramente a roupa que era para eu estar vindo hoje. E eu agradeço muito ao Senhor porque, irmãs, orar. Ontem eu estava aqui com a Luana, a pastora Luana, às 6 horas da manhã, nós estávamos já aqui para. A Luana já estava aqui, quando foi 6 horas eu mandei uma mensagem para ela, ela já estava na igreja, estava ventando muito, né? Aí eu falei, se eu chegar lá e ela não estiver lá, eu vou ficar com vento. aí eu mandei uma mensagem para ela, ela falou, eu já estou na igreja. Eu falei, ô Glória, deixa eu ir. Eu corri para não perder nenhum tempo. Mas é gostoso. Deus ele se fez presente aqui ontem de manhã. Eu e a irmã Luana estávamos aqui orando e o Senhor, aleluia, a presença do Senhor aqui, aleluia, foi real, aleluia. Glória a Deus por isso. Eu gosto muito eu não gosto de vir sozinho, mas se tem alguém para vir comigo, eu amo vir para a casa do Senhor na madrugada, orar a Deus. Eu amo. Porque eu sei que eu chegando aqui, o Senhor ele já vai estar aqui esperando aqui para que nós possamos estar buscando Ele, estar adorando Ele. E o Senhor ele gosta, Ele ama o crente, aleluia, ele se esforça a se levantar na madrugada e vir para a casa do Senhor. Porque quando eu me converti, eu nasci, né? Eu nasci em uma igreja que buscava na madrugada, né? Para a Assembleia de Deus no Ministério Belém, com o pastor Paulo. Nunca vou esquecer desse pastor, nunca. Porque ele realmente me ensinou, ele falou assim, eu quero que o meu ensino fique plantado no coração de vocês. Tudo aquilo que Deus me mandar falar para vocês, eu quero que fique plantado no coração de vocês. E o que realmente ele mudou daqui, ele foi para outros países fora, aleluia, e as palavras que ele falou para nós, os ensinamentos que ele ensinou para nós, ficou plantado dentro do meu coração, e daqui nunca vai sair, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero dar uma oportunidade para a minha que está louvando ao Senhor, aleluia, nessa noite, glórias a Deus, já vai dar 8 horas já. O relógio não espera não, aleluia. Depois eu quero dar uma oportunidade para, depois da minha, a nossa irmã Maria. Aleluia. Eu poderia dar mais uma oportunidade, eu queria dar mais uma oportunidade para o ciclo de oração, mas infelizmente as faces não estão aqui. Aleluia, glórias a Deus. Eu gosto, irmão, de, se eu estiver dirigindo um culto, pode ser domingo, pode ser quarta-feira, pode ser qualquer dia. Para mim, o ciclo de oração, ele tem que louvar, porque é uma peça muito importante na igreja, que é uma peça, como ele falou, o pastor Paulo ele falava assim, que o ciclo de oração é a coluna da igreja, aleluia. Então, trabalha no joelho, mas tem que trabalhar também no louvor, para que possa adorar ao Senhor em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Como estás aqui, louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom é estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo mais
Glória a Jesus. Glória a Deus. Fazer no deserto
Ele vai falar, os irmãos vêm de canal do louvor, e ele vai falar quando Jesus nos encontra.
Ore pelo Gabriel, aleluia, porque a gente entrou na campanha por ele, pela vida dele. Na quinta-feira foi o primeiro dia de campanha e no sábado ele me mandou uma mensagem que, agradecendo a todos que estão orando por ele, agradecendo pela campanha de oração também, porque a cirurgia dele estava marcada para o dia 18, e então ele falou assim que Deus trabalhou no processo dele e ele adiantou a cirurgia dele para amanhã, segunda-feira. Então, no Senhor Jesus, amanhã vai estar passando por uma cirurgia, e vamos orar para que Deus esteja no controle de tudo, em nome do Senhor Jesus. Nossa irmã Rebeca, essa é uma oportunidade, aleluia. Então, amém. Nossa irmã Joana, aleluia, glória a Deus. No louvor da nossa irmã Joana, como eu disse, as ofertas já vai estar, aleluia, pregador desta noite, em nome de Jesus, aleluia. Deus Santo, fiel e verdadeiro, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E hoje ele me mandou uns vídeos, tão engraçados hoje. Aleluia, graças a Deus, ele está bem. Aleluia, me mandou um vídeo comendo pão, coisa. Oi, Jesus, não pode ver. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém! Eu estou feliz por estar aqui na casa do Senhor, mais uma vez. Quero louvar o Senhor nesta noite. Os irmãos, se souberem, me ajudem. A gente sai em casa, a gente acha que fica bom. Mas a gente na igreja, e tanto na igreja quanto em casa, a gente quer fazer o melhor, porque é para Deus. Os irmãos souberem, me ajudem. Em nome de Jesus.
dificuldade muito grande com o filho dela, né? Ele se envolveu nas drogas e a gente sabe que é difícil sair, mas nós acreditamos num Deus que pode todas as coisas. E Ele tem vida, Ele está com vida, Ele está respirando enquanto há vida, a esperança. E eu rogo a oração dos irmãos em favor da vida do Carlos, porque eu creio na promessa. Irmãos, ele já passou, né? Eu tive a oportunidade aqui dos irmãos que vai estar acelerando aqui, né? Mas a gente precisa falar, porque a gente pede a oração dos irmãos, porque a gente sabe que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. E Ele é carente das nossas orações. Eles entram porque eles vão na onda, né, irmãos? Às vezes querem ser descolados, não pensam nas consequências, e eles vão. E não conseguem voltar porque a gente sabe que é difícil, só as mãos do Senhor para passar. E eu acredito que Ele tem promessa de Deus, porque Ele já passou pelo vale na sombra da morte, não uma vez, mas várias. Eu acredito pelo menos umas 3 vezes. Ele já chegou a ficar até na mão de marginais, de pessoas que pegaram Ele já pela 2ª vez, e Deus deu livramento. Então eu acredito que Deus tem algo na vida dele. E eu disse para ele um dia, eu disse para Deus, quando ele foi pego pela primeira vez, né, os camaradas lá pegaram ele, e eu disse para o Senhor que se Deus tivesse algo na vida dele, que não deixasse que tocasse num fio de cabelo dele. Irmãos, a gente sabe que quando eles estão na mão dos bandidos, os bandidos não têm piedade, mas o Senhor estava lá e guardou a vida dele, não deixou que matasse ele. Ele foi tirado pelos policiais lá do cativeiro, e o Senhor não deixou que ele descesse a sepultura. E outra vez já aconteceu de novo, dele ter ido para as biqueiras e ido parar na mão de pessoas, e Deus mais uma vez deu livramento. Então eu acredito que Deus tem algo na vida dele, para a gente orar para Deus completar a obra na vida dele. E a minha irmã também fica feliz, porque as mães, elas sofrem muito mais que a gente. As mães querem, né? Não está aqui, né? Passou por essa situação, sabe que é difícil o que eu estou falando. Então que tanto a irmã Virgínia quanto a minha irmã e tantas outras mães que têm seus filhos na droga, que elas possam ver seus filhos livres, libertos e salvos para a honra e glória do Senhor. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. É verdade, aleluia. Esse é um caminho que, se as mães não sentarem o joelho no chão, aleluia, e pedir pelo seu filho, a misericórdia de Deus, ele vai embora sem salvação, né? Nós que somos mães temos que, ali, muitas das vezes, eu falo de mim, né? Porque foi assim comigo, né? Enquanto eu não tomei a posição que Deus queria que eu tomasse, aleluia, meu filho estava sofrendo, né? Estava sofrendo, e eu não abria os meus olhos para isso. Até que um dia eu, na madrugada, pedi para o Senhor: Deus, se for para ele ser feliz, que eu morra, mas dá que esse menino ele nunca foi feliz, meu Deus. Ele nunca teve felicidade, ele não sabe o que é isso. Mas eu troco a minha felicidade, eu dou para ele, e o Senhor me leva, e ele fica para ser feliz. Porque o que eu tinha que viver, eu já vivi, né? E ali eu tomei uma posição. Eu falei: Senhor, seja feita a sua vontade na minha vida. E se for para que eu, aleluia, venha fazer a tua vontade, aleluia, que o Senhor me levante em cima dessa terra. Porque o pastor mesmo já tinha conversado comigo sobre carne na igreja, a pastora também já tinha falado comigo, e eu não estava dando ouvido, estava, aleluia, Deus estava com uma libertação do meu filho para entregar, e eu ali com o coração duro, não queria mais carne na igreja, não queria mais nada, porque isso eu imaginava. E até
quando eu falei eu vou fazer, e quando eu falei eu vou fazer, aleluia, aconteceu coisas dentro da minha casa, fiquei sem nada, nem geladeira, nem fogão, nem pia, nem mesa, nem cadeira, nada, tinha mais nada de casa. Cheguei dentro, na porta da minha casa, eu olhei, eu vi só um buraco, minha dama também foi embora, eu olhei, só vi só um buraco na minha casa, e eu fiquei paralisada ali no meio da porta. E aí meu filho estava lá e eu só fiz uma pergunta para ele, só uma só. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele me respondeu, a senhora sabe. Glória a Deus. Falei mais nada. O que eu tinha para falar não era com ele. O que eu tinha para falar era com Deus. Aleluia. Muitas das vezes Deus espera de nós, aleluia, atitude. Uma atitude só uma atitude, para que os nossos filhos parem de sofrer. Aleluia. E tem muitas mães, não estou falando que é o caso da irmã Joana, eu estou falando que foi comigo assim, né? Não estou falando no caso de outras pessoas, né? Mas comigo foi assim. Foi a minha desobediência que fez o meu filho, aleluia, ir para onde ele foi. Foi minha desobediência que fez ele ir para onde ele foi. Porque estava todo mundo filho. A minha filha Leidiana, estou na guerra, para que Deus venha libertar ela, porque ela está junta com outra mulher. Eu falei para Deus, eu não aceito. Eu não aceito porque o Senhor falou para mim um dia que ela é do Senhor. Aleluia. E eu não aceito que o diabo se andar na vida dela. Eu quero o Espírito Santo do Senhor, vai lá, abraça ela. Aleluia. E traz ela. Que seja quebrado. Mas eu quero ela adorando o Senhor. Não só ela, mas quem está do lado dela também. Eu quero que Deus salve também no nome do Senhor Jesus. Porque ela, minha filha, não é melhor que ela e nem ela é melhor que a minha filha. As duas são servas de Deus, que as duas eram da igreja. E os meus filhos, eles louvavam a Deus no grupo de jovens ou no adolescente, aleluia, Assembleia de Deus. E um dia eu olhei para trás. E quando eu olhei para trás, a minha casa inteirinha caiu. Meu Deus. E até hoje eu estou pagando preço por causa da minha desobediência, porque eu larguei o ciclo de oração, algo que Deus colocou na minha mão, eu entreguei como que se eu entregasse qualquer coisa, né? Como que eu se entregasse, aqui pastor, eu não quero esse caderno, pega o Senhor me deu, mas eu não gostei, pega para você, como que fosse isso, né? E as coisas com Deus não é assim, as coisas com Deus é sério. Deus, nós podemos, nem não podemos tratar nenhuma pessoa de qualquer maneira, porque cada pessoa, cada ser humano que está em cima dessa terra, ele é, aleluia, filho de Deus. Eita glória. Todos nós somos filhos de Deus, não podemos tratar nenhum diferente do outro. Aleluia, porque somos todos iguais, vamos todos ser enterrados debaixo da terra. Aleluia. Não tem um que não vai enterrar terra na cara, só aquele que não levar, que Deus vai arrebatar. Se Deus arrebatar, não leva terra na cara não, mas se descer aqui, se morrer aqui, vai levar terra na cara. O rico, o pobre, não importa, o mendigo, o bêbado, o drogado, todos vão levar terra na cara. Tem um melhor do que o outro. Aleluia. Glórias a Deus. E o meu filho hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, aleluia, está livre dessas porcarias, está liberto, está louvando o Senhor. Hoje ele é porteiro da
está com muita saudade de mim. Muita, muita, muita mesmo. E eu também estou com saudade dele, né? Ele está com saudade aqui da igreja, mas como ele fala, mãe, só no tempo de Deus eu voltarei. Né? Se por um acaso Deus me der uma esposa aqui, vai ficar bem difícil eu estar indo aí, mas aleluia. Mas eu agradeço pelas orações dos irmãos, aleluia. Agradece muito, ele é muito grato por ela oração. Está bem? E a hora já foi, aleluia. E o pastor ora pelo pregador da semana, do Senhor Jesus. Mas, irmã Joana, eu quero falar para você, aleluia, que tudo tem o tempo de Deus determinado para as nossas vidas. Não se preocupe não, Deus ele vai dar vitória, em nome de Jesus. Glórias a Deus, amém, irmãos? Vamos estar orando? Amém? Senhor Deus e Pai, Deus, muito obrigado, Senhor. Deus, pelos louvores, Senhor, pelas oportunidades, Pai. Ó Deus, aqui, Senhor, diante de Ti, ó Pai. Ó Deus, nós clamamos, ó Pai, próximo, Senhor. Ó Deus, o Teu servo, Senhor, usa ele, Senhor. Conforme o Teu querer, a Tua vontade, Senhor. Mais uma vez, Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Ó Deus, nós possamos ouvir, Senhor. Ó Deus, o Teu falar, Senhor. Ó Deus, eu oro todo também, Senhor, pelos discípulos, pelos ofertantes, ó Pai. Para que eles contribuíram, Senhor, para com a obra de missões, ó Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, eu também quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus, o livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero ler no verso de número 13, Atos dos Apóstolos, quero dizer no capítulo de número, aleluia, 11. E eu quero ler o verso, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e quero ler o versículo de número 19, Atos capítulo 11, o verso 19, para a glória de Jesus. Eu também quero ser grato a Deus pela vida da nossa irmã Oficina, que Deus deu essa oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus aqui hoje, no nome de Jesus. Diz assim, capítulo 11 de Atos, versículo de número 19, diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia e Chipre e Antioquia, e não anunciaram a ninguém a palavra, senão somente ao judeu. E havia entre ele alguns homens sirineiros que, entrando em Antioquia, falaram aos gregos e anunciaram o Senhor Jesus. E no 21 fala: e a mão do Senhor era com eles, assim, grande número creu pela conversão ao Senhor. Amém, irmãos? Nós estamos aqui diante de uma palavra, que é a palavra de Deus, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, um livro a qual ele nos fala muitas coisas, nos incentiva, aleluia, fala onde tudo começou acerca da igreja, onde a igreja começou, onde aconteceu muitos milagres, muita salvação e alma. E essa cidade aqui, como cidade, nós podemos contemplar aqui muitas coisas que aconteceram. E o interessante é que eu, olhando para esse texto, eu observei uma coisa muito interessante aqui no versículo de número 25. E partiu Bernabé para Tarso buscar o Senhor. Então acharam e conduziam para Antioquia. E sucedeu
Irmão, foi falado aqui muito nessa noite aqui, que essa igreja em Antioquia foi uma igreja missionária. Você vai ver várias vezes falando dela, você vai ver, aleluia, se você pegar o capítulo número, aleluia, capítulo número 13, você vai ver também falando, capítulo 13, o verso número, primeiro você vê assim, ó, naquela igreja estava em Antioquia, havia muitos profetas, doutores da lei, a saber Bernabé, aleluia, e aqui tem um grupo de pessoas dessa cidade, essa igreja que era igreja missionária, aleluia, uma igreja de missão. A igreja missionária, ela precisa de ser primeiro uma igreja aberta ao público, aleluia, precisa ser uma igreja que faz, uma igreja que desloca, uma igreja que não se acomoda, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava esse dia até deitado em casa, eu vi uma visão, e eu e o pastor, eu estava evangelizando, e aí ele dizia para mim, eu falava, não, você precisa chamar um pastor maior para ir também, aleluia. E outro lado, né? Aqui, e outro lado, meu Deus, deixa isso, né? E eu falei, então, olhando para o culto de missão, Deus quer que nós vamos fazer missão, que nós saímos da cidade, fazer missão, esse é o papel da igreja, porque o aniversário ele está lutando, trabalhando, de uma forma e de outra, para que a igreja não vai colocando tristeza, colocando desânimo, colocando disse, colocando muitas coisas. Até mesmo o pastor veio aqui nessa noite, uma coisa muito interessante, que nos últimos tempos vinha setembros trabalhosos, proibindo o casamento, e eu achei interessante, eu sou muito observador, conforme a palavra era ministrada, uma coisa que o pastor pregou, aleluia, lá em 2 Timóteo, ele falou aqui, que parecia pessoas que proibiam casamento, que não aceitavam as outras pessoas, que não foi feliz no seu casamento, e aí ele também acha que o seu também não vai ser. Aí eu olhei, eu li em 1 Timóteo, capítulo 5, quando ele fala que acerca de mulher viúva, aleluia, e diz assim: nunca seja escrita como viúva menor de 60 anos, e que tem sua vida, só pode ser escrita como viúva, não pode ser menor de 60 anos. Então, qual é a orientação para a viúva nova? Ele diz assim: de casa. E aí eu estava observando o casamento, olha a coisa boa. Você viu o que foi mais interessante dessa noite? Que Deus preparou. O que Deus preparou é bom. Aí a gente passa pelo vento, a gente passa pela prova. Aí você pode falar que esse negócio é esse. Eu me arrependo então de saber o que Deus preparou. E Deus disse assim: é bom que não fica só, muito bem, não foco hoje a missão, muito bem. Então, meus irmãos, foi vindo aqui nessa noite para fazer missão. Essa igreja, ela é uma igreja missionária, é uma igreja que saía. Aleluia. Essa igreja, ela é uma igreja que sempre estava decidida a estar. Aleluia. Mas, meus irmãos, no capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver o verso de número, aleluia, 21, diz assim: tendo anunciado o evangelho, aleluia, naquela cidade foi feito muitos discípulos, e voltaram para Listra, Icônio, Antioquia, aleluia, e confirmando o ânimo dos discípulos, aleluia, ao exortar a permanecer na fé, pois muita tribulação nos importa entrar no reino de Deus. Quando você vai fazer a obra missionária fugindo, aleluia, muitas tribulações ela persegue, muita luta ela persegue, aleluia, mas eu vejo Deus
ele pagou um grande preço. Aleluia. Como ele pagou um grande preço, pastor? Quando você vê Jonas capítulo 1, veio a palavra do Senhor, Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta e vai para Nínive. Aleluia. E a Bíblia diz no versículo 3: e porém Jonas levantou para fugir da presença do Senhor. Aleluia. E pegou um navio que ia para descendo para trás. Porque ele sabia que se pregasse a palavra naquele lugar ali, o povo ia acreditar. E ele queria salvação somente para ele. Aleluia. E ele sabia que quando a palavra chega, ela era pregada. Mas baseado nesse texto e ouvir Jonas, ele descendo, caso de uma desobediência, ele desceu, pastor, e entrevistou pelo menos 7 vezes. A primeira vez que Jonas desceu, desobedecendo ao Senhor, você vai ver Jonas capítulo 3, quando Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Aleluia. E descendo para Jafé, achou um navio que ia para Tarsis. A primeira vez que ele desobedeceu, aleluia, ele começou já. A primeira vez que ele foge, ele já desce. E o caminho é para cima, não é para descer. E aí você vai ver que ele desce, nesse mesmo versículo fala, e achando o navio que ia para Tarsis, ele pegou sua passagem e desceu para dentro dele, para fugir para longe da presença do Senhor. A segunda vez que ele desce, só vai descendo na desobediência. Enquanto isso, o vento estava soprando. Enquanto isso, o vento estava soprando. A segunda vez que ele desce, irmão, aleluia, desceu para o navio. E você vai ver uma coisa interessante, achando que ele poderia fugir da presença do Senhor. Aleluia. Mas o Salmo 139, do 1 ao 7, aleluia, o Senhor diz assim, o Salmo escreve: Senhor, para onde eu irei fugir da tua presença? Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu cavar um buraco na terra, o Senhor está lá. Onde que eu vou, o Senhor está me vendo? Aleluia. Vamos falar aqui. Aí você vai ver o versículo 5 do livro de Jonas. Então temeu os marinheiros, clamaram cada um a seu Deus, aleluia. E ele lançava, aleluia, as suas fazendas no mar. Aí aparece a terceira vez para aliviar o navio. Eu estou no versículo 5 de Jonas. Aleluia. E desceu curando o navio, e tendo achado dormindo, um profundo sono. A terceira vez que ele desce, e desceu curando o navio. O navio estava quebrando, aleluia. Como a irmã falou, quando ela lançou, o vento estava soprando. Aleluia. E desceu. E aí Pedro perguntou para ele assim, aleluia. O mestre navio pegou e perguntou: quem és tu? O que tu tens? Tu estás dormindo? Me declara quem és tu, qual é a tua ocupação? Aleluia, qual é a tua ocupação? E ele nem sabia, irmão, que a luta era ele, que era o pai da perseguição. E ele falou: eu sou hebreu, eu sirvo o Deus que fez o céu e a terra. Aleluia, e eu estou fugindo. E agora ele desceu. E agora você vai ver para a quarta vez que ele desceu. Está no versículo de número 15. E levantou Jonas e lançou ao mar, aleluia, para a fúria do vento, aleluia, se acabar. E no versículo 17, depois o Senhor mandou um grande peixe que engoliu, e ele esteve 3 dias na entranha do peixe. Ele desceu mais uma vez. Mas chegou um dia, meus irmãos, e quando ele estava lá, aleluia, na quinta vez, aleluia, na quinta vez, no versículo, Jonas capítulo 2, versículo 3, porque tu lançaste com profundo coração mares, aleluia, e cometeste as águas, e secou em toda a tua onda, aleluia, ele desceu novamente. Mas a Bíblia diz no versículo, no capítulo 2, versículo 3, então eu desci
para aquele que está na obediência, Jesus vai ao encontro dele. Ou seja, por cima das águas, ou seja, voando, não sei de que forma ele vai, mas aquele que está em desobediência com a presença do Senhor, ele tem que fazer o quê? Ele tem que se unir na presença do Senhor, ele tem que clamar. Mas eu quero dizer para você uma coisa aqui nessa noite, irmão, que o nosso Deus é bom. Talvez você entrou aqui nessa noite como Joana, talvez eu entrei aqui nessa noite como Joana, querendo fugir da presença do Senhor, mas Joana clamou. Quando Joana clamou, tem hora que o peixe vem e vai falar: meu Deus, o peixe quando eu vejo, o peixe vai matar, mas eu vejo aqui Deus enviando aquele peixe, por isso que eu enviei aquele peixe. Joana era morto, aleluia, Joana era morto. Talvez Deus permite que nós entramos também, manda um peixe para nos engolir, não sei na cadeia, não sei no hospital, para de nós não aconteça. Glória a Deus, E aleluia. ele clamou ao Senhor. E Deus falou para aquele peixe: lança ele lá. E quando ele chegou lá, ele começou a pregar a palavra. E aleluia. E quando ele começa a pregar a palavra, o povo era semblante duro, o povo era terrível, o povo daquela cidade era cruel, aleluia. Mas Jonas com certeza não foi medo de pregar para aquele povo. Não, aleluia. É porque ele não queria que aquele povo entendesse. Ele não queria que aquele povo entendesse a palavra e se arrependesse. Mas a Bíblia diz: quando foi pregada a palavra, aleluia, a palavra foi pregada em mim, meus irmãos, aleluia, ele obedeceu e foi pregada a palavra lá. A Bíblia diz que o rei, primeiro que ouviu a palavra foi o rei, uma cidade de 120 mil habitantes, e estava todo perdido, não sabia para onde ir, não sabia onde era a direita, não sabia onde era a esquerda. Deus chamou Jonas e falou: Jonas, eu te chamei, eu te escolhi, eu quero dizer para os irmãos que não tem como eu esconder a presença do Senhor. Oh, aleluia! Então o Salmo 139 ele fala: Senhor, tu me conheces. Glória a Deus, aleluia. O Salmo 113, e no versículos do 5 ao 9, diz assim: quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita na altura, e ele curva para ver o que está acontecendo lá. Glória a Deus, aleluia. Não, talvez nós não vemos assim, mas é tão grande que nós falamos assim: meu Deus, o Senhor não nos vê, aleluia, o Senhor não nos vê, o Senhor não está nem aí conosco, Senhor, mas quanto mais eu oro, Senhor, aleluia, a prova é grande, quanto mais eu oro, aleluia, a dificuldade é grande. Eu aprendo aqui uma coisa aqui nessa noite. Primeiro, se for por causa de uma desobediência minha, eu tenho que falar: Senhor, eu vou lançar. Senhor, esse aqui, Senhor. Só que também, irmão, para aqueles que pregam a palavra em obediência, o vento também sopra. Vamos casar com está Deus, capítulo 14, verso 22. O de Jesus, no 35, trevessa para o outro lado, enquanto eu vou despedir a multidão. Jesus mandou eles no meio do mar, se levantou o vento. Eles tinham que chegar do outro lado, porque tinha coisa para fazer do outro lado. Aleluia. Tinha coisa, tinha ninguém, tinha doente, tinha paralítico, tinha morto, tinha endemoniado. Aleluia. Jesus falou: vocês vão do outro lado. Quando eu vou despedir a multidão, eu vou orar do outro lado. O vento se levantou, a prova veio, aleluia. Mas Jesus não deixou de morrer naquela tempestade. Eu quero dizer para vocês, esse culto de missão aqui nessa noite, Deus está dizendo: o vento está soprando sobre a tua vida, meu irmão. O vento está soprando sobre a sua vida, meu irmão. Não tema. Você vai chegar do outro lado. Glória a Deus, O livro de aleluia. Atos era um livro maravilhoso. Foi por isso que eu estava vendo o livro de Atos. Ele é um livro que fala de todas as coisas que começaram a fazer. Aonde que muitas almas, aleluia, foi salva. Aonde que, aleluia, que tem uma promessa no livro desse livro de Atos. O que nos alegra mais, mesmo que passa pela luta. Como disse, aleluia, talvez muitas pessoas estão desanimando por nada. E eu quero dizer para os irmãos:
vestido de branco. E no versículo 11, o coelho disseram: homem Galileu, por que vocês estão olhando para cima? Olhando para o céu. Esse Jesus que vocês estão vendo subir para o céu, um dia também ele vai descer, aleluia, para levar também vocês para o céu. É isso que Deus faz, para Deus. Não se preocupe, não, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Tem gente, irmão, que perde o mente querido, o tempo todo pensando nele. Meu Deus, o que vai ser? O que vai ser? Aí, baseado nessa palavra, você vai para a primeira Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. Aleluia. Não quero que você fique preocupado acerca do que já dorme, porque o meu Senhor descerá do céu com a voz da ira, com a voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a E Deus, depois, aleluia. nós que ficamos vivos serão arrebatados juntamente. Glória a Deus, O que aleluia. louva a Deus, meus irmãos, é que naquele dia, aleluia, é tão maravilhoso que uma certa feita a Bíblia diz que perguntaram para Jesus: Jesus, aleluia, tinha uma mulher e ela casou com 7 irmãos. E na ressurreição, se ela casou com 7 primogênitos, quem lá no céu vai ser o marido dela? E agora vai ter briga lá no céu. Ela casou com o primeiro, beijou o filho, ela casou com o segundo, também morreram todos. Aleluia. Jesus falei, lá no céu você casa e não estou em casamento. Lá no céu eu creio que na mãezinha vai estar lá, mas eu não vou conseguir ver ela como ela sofreu aqui na terra, porque eu sei como ela sofreu quando ela partiu do câncer na cabeça dela. Nós ia ter tristeza, porque como a senhora sofreu, meu mãe, mas lá no céu, lugar de alegria, lugar de glória, lugar de unção, lugar de poder, aleluia. Lá não tem lamentação, eu não vou conhecer a minha mãe como ela era aqui, não, porque lá é lugar de então diz assim, aleluia. Enquanto isso, consolar uns com os outros. Enquanto é também, irmão, quem já morreu vai lembrar mais, mas não pode nos trazer tristeza. Não pode tirar a visão do céu, não, aleluia. Se ele morreu bem, irmão, aleluia, fique sossegado, que ele está aguardando e ele vai chegar no céu primeiro que você, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que morreram com Cristo ressuscita primeiro para encontrar o Senhor na nuvem. Então ele vai ver a vida dele, irmão, que coisa linda. Encontra o Senhor na nuvem, aleluia. E de repente nós, que estamos vivos, se fosse agora, tá, irmão, já viu, aleluia, se já viu, não sei se o irmão já viu um pastor pregando. E ele pregando, cantando hino, cantando do céu, falando do céu, o povo louvando, daqui a pouco a menina desmaiou, aleluia. Ah, meu Deus do céu, já bateu na desmaiou, não bateu na cabeça. Jesus deu ele na hora. Deus, aleluia. Eu digo para esse irmão, eu gosto do meu trabalho, eu amo a minha família, eu faço a minha economia, faço, porque não sei quando ele me leva. Aleluia. A Bíblia diz
um dia ele vai descer. Glória a Deus, Ele vai descer aleluia. para te levar à sua igreja. Oh, Amém, meus irmãos? Então, aleluia. nessa noite, fique com essa palavra, passa muito rápido. Aleluia, ele é bom, mas isso faz parte, mas ele pode, irmão. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe. A igreja de Antioquia é a igreja missionária. E nós também devemos ser uma igreja missionária. Deus Oh, abençoe. Deus Santo, aleluia. Glória a Deus, silêncio. Com essa palavra, né, irmãos? Glória a Deus, uma palavra de alegre. Glória a Deus, que ele virá. Pode, essa noite ele virá, irmãos. Ele virá. Ele virá e todo olho verá. Aleluia. Todo olho verá. Glória a Deus. Eu estava pensando, o pastor falando, eu falei, Deus, eu não quero ir agora não, mas eu quero ouvir. Eu quero que o meu tempo seja quando eu estiver em cima desse altar. Que seja na sua presença. Que seja fazendo aquilo, aleluia. Que seja reto aos olhos do Senhor. Amém? Nós vamos honrar o Senhor, irmãos, em tempo e fora de tempo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus. Já foi encerrado ainda, oração.